Então eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre eu, escolhido de Deus. O mundo é muito seletivo, né? As coisas seculares são muito seletivas. Você quer ver uma coisa que deixa todo brasileiro assim, é quando vai ter escalação da seleção brasileira. Será que fulano vai? O cara do Palmeiras, será que vai? O cara do Corinthians, será que vão chamar o cara do Flamengo? Será que já vai começar jogando? Será que vai ficar no banco? Então, ser escolhido, o cara já fala assim, mano, ser escolhido para ir para a seleção brasileira, eu já estou no céu. Tem outros que estão lá e falam assim, desde que eu jogue, não quero ficar no banco. Os mais estrelinhos, os que jogam melhor. Então, sempre há uma seleção, né? Quando você vai apresentar algum trabalho em escola, faculdade, você fez alguma coisa lá, sempre o seu mestre fala assim, olha, e os melhores trabalhos terão direito disso, aquilo, serão publicados no mural, serão publicados no site, vão ser publicados no nosso congresso, vão ter a evidência de não sei o que mais. Então, sempre há uma seleção. Quando a gente vai procurar emprego também, você fica lá naquela adrenalina, né? É uma vaga e você olha assim, a fila está dobrando 3 quadras. Quem vai ser escolhido? Quem não é escolhido, além de não ser escolhido, ele é rejeitado. A gente tinha um processo em uma dessas empresas que a gente trabalhava, onde a gente tinha que apresentar por uma comissão técnica de tecnologia, se aquele projeto poderia ir para produção, se ele poderia ser colocado no ar ou não. E era um colombiano que era o responsável por tudo isso, porque pertencia a toda a América Latina. E ele usava uma palavra que desmontava a gente. Depois você apresentava o projeto, ele falava, muito bom, ok. Quais são os benefícios? São esses, aqueles. Aí ele falava assim, e se não der certo? O que vocês vão fazer? Ele queria saber como que a gente recuperava se por alguma coisa não desse certo. Ele ouvia. Se ele achava que não estava consistente, ele usava uma palavra em espanhol que era assim, está rechaçado. Mano, a gente saía assim, ó, catando os caquinhos. Mas eu tenho data para implementar, eu tenho um compromisso com a área usuária, o meu gerente, o meu CEO. Está rechaçado. E acabou. Então você sentiu o pior dos piores, né? Então, às vezes também a gente tem uma questão de seleção quando a gente está sozinho. Então a gente ou está sendo escolhido para namorar, ou quer escolher para namorar. A pastora estava falando um pouquinho disso aqui, né? Ou você está escolhendo alguém para casar. Então, se alguém não te escolhe, se você não é escolhido, você fala, mas rapaz, estou mal, hein? Estou ruim, né? Contar um podre para você. Pastor, por favor, fica só entre nós, tá? Quando eu era pequeno, em Barbacena, né, na verdade não era, a gente ia nos bailes, né? Pá. E aí ficava lá as meninas que tinham que tirar os meninos. Mas isso dava tão errado, porque só tinha menino feio, que a gente começou, vamos modificar isso, que eram os meninos que iam tirar as meninas para dançar, né? Mas tinha umas meninas lá que, não sei porquê, né? Acho que você pode imaginar, quase nunca tiravam. Aí uma outra menina para tirar, outra menina para dançar, né? Então, assim, quando você não é selecionado, você se sente rejeitado. E essa rejeição, ela atrapalha a nossa vida. Ela que meio que marca a nossa vida de tal maneira que a gente fica não com o mesmo desempenho e as pessoas notam isso. Sabe quando você está arrastando alguma coisa, está doendo, fisgando alguma coisa? Não só atrapalha você, mas as outras pessoas notam você. Pelas suas atitudes, falei, esse cara tem algum problema. Porque eu só falei isso. E às vezes a gente se incomoda com coisas pequenas, porque aqui dentro tem algo lá do rechaçado, alguma coisa que foi marcado na sua vida que está nos incomodando. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Será que Jesus entende de rejeição? Porque Jesus,
Ele é parte da Trindade. Ele estava na criação do mundo. Ele é o Filho de Deus, Salvador, Deus Todo-Poderoso. Será que ele entende de rejeição? Quero que você acompanhe comigo em Isaías 53. O pessoal do vídeo vai me ajudar. Eu estou crendo nisso. Isaías 53. Mas eu vou abrir aqui também. Eu gosto de ler na Bíblia. Fica mais... Sou das antigas, sabe? Aliás, contar outro podre aqui para vocês. Mandei fazer a minha carteirinha de idoso para colocar naquelas vagas. Uhul! Estou esperando chegar pela internet. Yes! Isaías 53, versículo 3, diz o seguinte. Aqui estava falando, era uma profecia sobre Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus sabe muito bem e sofreu e viveu a rejeição. Então, uma pessoa que sofreu rejeição, que sofreu tudo isso, ela pode te ajudar. Ela pode te entender. Ela pode compreender o que passa pela sua cabeça. Ela pode entender aquilo que você não consegue falar para ninguém, aquilo que você não consegue abrir para ninguém. Esse é psicólogo dos psicólogos. Não tenho nada contra. Temos uma psicóloga aqui. E ó, que psicóloga. Já me ajudou algumas vezes também nessa área. Mas Jesus é aquele que entende o profundo no nosso coração. Porque ele passou por toda essa rejeição. Falta de estima, falta de aceitação, falta de reconhecimento. Quando ele estava na cidade dele, foi fazer milagres, foi operar aquilo que Deus tinha. O pessoal olhava assim, mas peraí, conhece esse cara aí. Pelo nariz, pelo jeitão. Ele não é o filho do José, o carpinteiro? Pô, o cara é o filho do carpinteiro, mano. Como um cara aí está querendo curar pessoas? Rejeição. Dentre os 12 dele, ele foi traído por aquele que comia com ele, que andava com ele. E o mais legal que a Santa Ceia que ele fez não foi para os 11, foi para os 12, incluindo Judas, que ele já sabia que iria ser traído por ele, rejeitado por ele. Mas Jesus, ele nos escolheu, apesar de sermos o que somos. Apesar de ser o que você é, Jesus escolheu você. Olhem em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz o seguinte, 1:26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados ou escolhidos. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa aqui é uma carta de amor para você. Deus escolheu você. Deus me escolheu e escolheu você, apesar de sermos o que somos. Ele não viu em mim nenhuma nobreza, nenhum talento, mas ele me escolheu, diferente do processo seletivo. Imagina se eu vou querer lá falar com o Tite, tem uma vaguinha aí da seleção. Ele fala, você joga em que posição? Bom, quando eu era menino eu jogava no gol, porque eu era tão ruim que as pessoas falavam assim, né? Você tem a bola, né? Eu tinha uma bola, então eu era esperto, tinha uma bola. Você pega no gol pra gente, não tem ninguém que quer pegar no gol, mas o gol é grande, você não está forte. Não, a gente chuta devagarinho, pega lá no gol para nós. Porque eu era ruim de bola. Não estaria nessa seleção,
Mas Jesus vê em você valor. Jesus vê em você o que nem você mesmo vê. Mas isso é tão terrível, mas tão abençoador, que você olha no espelho, você olha para você e você fala assim: não gosto de mim, sou ruim, não sirvo para isso. E aí entra os nossos complexos, entra a nossa automutilação, a gente fala assim: não, eu não sou inteligente, na verdade eu sou burro. Na verdade eu não presto atenção nas coisas, na verdade eu sou distraído. Na verdade, assim, eu sou muito lerdo. E quando eu vou, já foi. Na verdade, é que eu sou muito explosivo, que eu não tenho paciência. Então, a gente carrega e a gente se automutila com aquilo que a gente pensa de nós mesmos. A nossa primeira rejeição vem daqui de dentro, de nós mesmos. E por algum motivo a gente entra em crise com isso, a gente não se aceita. Onde a palavra de Deus diz o contrário. Eu pergunto para você hoje, qual é a verdade? Aquilo que você pensa de você mesmo ou aquilo que a gente acabou de ler em 1 Coríntios? É isso que Deus pensa. Deus escolheu você, porque Ele vê em você coisas que você nem mesmo vê. Ele nos escolheu e não é de hoje, e nos abençoou. Efésios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não sou eu que estou dizendo que você é escolhido por Deus. Você não está aqui porque você foi selecionado para estar no Ministério Aliança. Deus te escolheu. Deus quis te amar, Deus quis te salvar, Ele morreu na cruz por você, Ele quis que você estivesse hoje aqui conectado para ouvir essa palavra. Deus quer trazer cura hoje na sua vida, Deus quer que você pare de ter os seus movimentos limitados e você ande não de uma forma soberba, eu sou filho de Deus, não, mas que você ande convicto que Deus pode usar a sua vida e ama você apesar daquilo que você é. Eu não estou dizendo aqui para acobertarmos pecado. Deus detesta o pecado. Eu não estou falando de coisas erradas. Isso, quando Jesus falou com aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, ele disse: cadê os seus acusadores? Ele falou: vai e fica na boa. Ele não falou isso. Vai e não peques mais. Pecado é uma coisa que não pode fazer parte da nossa vida. A gente tem que mudar. Agora, algumas características que nos depreciam, que nos autodepreciam, que hoje a gente precisa se livrar delas e hoje Deus vai curar a vida da gente aqui. Amém? Glória a Deus. Você não é obra do acaso. Eu vou contar minha história para você depois de ler Jeremias, capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte: estava no lugar errado. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor estava falando isso para Jeremias. A minha irmã mais velha tem uma diferença de 15 anos de quando eu nasci. E tem uma irmã do meio, vamos dizer assim, com diferença de 6 anos. Quando meu pai ia na casa de parentes, e principalmente aqueles que não se viam com muita constância, o pessoal perguntava: e as meninas, como estão? Estão bem. As moças, né? Na verdade, tudo bem. Aí ele fala assim: mas tem mais um, tem a Rapa do Tacho, vem aqui, Nivaldo.
Aí eu ia lá, eu era apresentado como a rapa do tacho, né? Como aquele assim improvável, como aquele assim que, na verdade, eu tinha sido um acidente de percurso, se é que me entende. Porque eu não fui desejado, foi uma trombada que aconteceu ali. Foi um ato biológico. Até que eu vi uma palavra libertadora, como essa, que Deus tinha me escolhido. Talvez isso não estivesse muito nos planos dos meus pais, porque eles ficaram bem assustadinhos, né? A história conta, né? Os relatos falaram isso. O que me salvou foi, eles tinham 2 meninas, né, e nasceu um homem, então isso deu uma salvada, né? Se já tivesse 2 homens, eu falei, mais um homem? Pô, para quê? Então aí foi novidade, veio um homem, beleza. Mas assim, por muito tempo, isso incomodou a minha vida. Mas eu vi uma palavra semelhante a essa, que foi libertadora na minha vida. Isso me trouxe tanta convicção e tanta libertação. E hoje eu posso ser um homem resolvido, porque foi Ele que me escolheu. Salmo 139 fala isso, que Ele nos conhecia antes de a gente ter uma forma no ventre da minha mãe. Deus já tinha um propósito na minha vida, Deus já tinha um destino profético. Glória a Deus por isso. Sabia que você foi escolhido por Deus? Você não é uma reação biológica somente. Deus tem um propósito na sua vida. Então eu quero hoje que você seja feliz, que você agradeça a Deus, porque Deus planejou você. Aleluia! Ele nos escolheu para sermos salvos. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Estou quase terminando. Quase eu disse, né? Segundo Tessalonicenses, perdão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Deus já tinha me amado antes de eu nascer. Falei, esse cara vai precisar do meu amor. Meu querido, você vê hoje assim meio... fala que eu estou bonito, vai, pelo menos, que eu estou bonitão. Meus cabelos pratas. Mas quando eu me converti, eu tinha 16 anos para 17 anos. Eu era do rock and roll. De purpo. Usava tudo preto, coturno, rock. Quem diria eu hoje aqui, pregando a palavra? Quem diria? Eu criticava muito quem usava a Bíblia. Eu falei, mano, esses caras tudo quadrado, Bíblia. Véio. Eu era contra a Bíblia. Se pudesse comer uma Bíblia, rasgar tudo, eu teria feito. Mas graças a Deus que Ele me escolheu para ser salvo. E você está aqui, não é só porque você é bonzinho, ou porque você... Alguns falam assim, esse pessoal que vai na igreja, é tudo conduzido pelo pastor, tudo vaquinha de presépio, o que ele fala, eles aceitam. São pessoas sem instrução, coitadinhos. Eu sou graduado, só não sou pós-graduado, mas eu sou graduado. Temos muitas pessoas aqui, graduadas, pós-graduadas, com mestrado. Gente que pensa, gente que sabe, gente que escolheu, e Deus me escolheu. Amém? Ok. E a segurança de ser escolhido por Deus, Isaías 41. Deus está falando com você aí no seu lugar? Amém. Glória a Deus. Eu orei por isso. Deus 41, olha isso. Isaías 41, está difícil hoje, hein, pastor? Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E tu não está sozinho, mano. O Senhor é com você.
Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem as suas decisões, você tem o seu livre-arbítrio, mas quem está debaixo da cobertura do Senhor tem essa segurança. Eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Porque você é amado, você é escolhido de Deus. Escolhidos para quê? Para servir a Deus. Gálatas capítulo 1. Quem está acordado diz amém. Vários estão acordados. Obrigado. Quem está dormindo diz amém. Tem uma dormindo. Gálatas 1. Tem problema não, a gente supera isso. Gálatas 1, versículo 11 em diante. Vou ler até o 24, vale a pena. Irmãos, Paulo falando. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Paulo era crica, muito crica. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. É para isso que nós somos escolhidos. Para sermos pessoas transformadas, para salgar essa terra, para que as pessoas olhem e possam ver Jesus em nós. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. É uma responsabilidade muito grande ser cristão. É ter o mesmo DNA, ter o mesmo biotipo, é ter o mesmo comportamento de Cristo. Paulo aqui estava relatando a experiência dele. Ele falou, mas eu fui escolhido no ventre da mãe dele. Ele era um perseguidor da igreja. Ele ortogou praticamente, ele endossou a morte de Estevão, que foi apedrejado. Ele não era flor que se cheirava, não. Era um cara radical no judaísmo, crítico, mas foi transformado por Deus. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que nada pode substituir o amor de Deus. A gente procura tantas coisas, a gente procura empregos bons, a gente procura visitar lugares legais, a gente procura ficar contente, a gente procura nos distrair com algo, ter lazer, a gente procura muitas coisas, a gente procura se dar bem na vida, a gente procura casar bem, a gente procura ter muitas propriedades, a gente procura carro, a gente procura namorado, namorada, esposa, a gente procura tudo. Mas sabe o que Deus falou, o que o Espírito Santo ministrou para esse mesmo Paulo? Muito interessante. 2 Coríntios 12, 9 em diante até o 10, diz o seguinte: mas ele me disse, Jesus estava dizendo, o Espírito estava dizendo a Paulo, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nem tudo vai estar 100% na sua vida, nem sempre você vai estar contente. Eu brinco com o filho da Carla e do Sandro, o João Miguel. Eu brinco assim: você está felizão? Eu falo assim: estou felizão, estou felizão. Ele fica: estou felizão, estou felizão. Nem sempre você vai estar felizão, rapaz. Vai ter períodos que a gente está, como o Salmo 23, no vale da sombra da morte. Mas é ali que a gente confia no Senhor. É ali que a gente sabe a nossa origem. É ali que a gente sabe que você é escolhido por Deus. É ali que você sabe que a sua vida tem um propósito. E para terminar, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Para o Senhor, não vai ter rechaçado para você. Lembre-se que a gente não está falando de cobrir pecado, colocar pecado debaixo do tapete. Mas a gente está falando aqui de se sentir filho de Deus e amado de Deus. E se a nossa vida precisa de transformação, Ele transformou água em vinho, por que não pode transformar algo que não tem sabor, que não tem gosto, que não é tão nobre como eu, em algo que tenha sabor, que tenha valor? Quero que vocês coloquem de pé agora.